Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 26 de janeiro de 2017. Eu sou cientista político. Eu vou aproximar a tela, a câmera, para que você, da tela, né, para que vocês tenham acesso às informações que eu quero passar para vocês. Hoje o tema é Joaquim Barbosa. E realmente muita gente deve estar com memória curta quando se trata desse senhor que já foi ídolo do Brasil, mas que, como passou um tempinho, está voltando a ser, né? E houve momentos onde muita gente acordou para a realidade em relação a ele, mas como passou um tempinho, e ele fez alguns comentários nas redes sociais, mas assim o pessoal está esquecendo. Ele foi o relator do Mensalão, ele foi o presidente que acabou fazendo o julgamento do Mensalão, presidente do STF que acabou fazendo o julgamento do Mensalão, e ele começou todo esse combate à corrupção no Brasil. Então eu sou obrigado a fazer um vídeo para mostrar todo o contexto da situação e explicar algumas coisas para vocês, para que vocês possam tomar as decisões, porque ele pode ser um candidato à presidência da República, ele pode ser um presidenciável, né? Ele pode sair, disputar por algum partido político agora, ele não é mais presidente do STF, ele não é mais juiz, e ele pode ser candidato, e é possível que aconteça isso. Então, diante deste novo cenário, diante desse novo quadro, eu sou obrigado a comentar alguma coisa sobre o passado recente de Joaquim Barbosa. E eu vou trazer agora para que vocês possam ver isso. Então, aqui estou simplesmente upando um vídeo. Aqui, Joaquim Barbosa. Chefe de gabinete diz que ameaças de morte motivaram a aposentadoria de Joaquim Barbosa. Certo. Isso foi no dia... Joaquim Barbosa, presidente do STF, anuncia na abertura de sessão plenária sua decisão de se aposentar no cargo de ministro em junho. Divulgação do STF, dia 29 de 5 de 2014. Ele chegou ao seu limite, não aguenta mais, contou o diplomata Silvio Albuquerque Silva. No dia, por Adilson Borges, agência à tarde, 30 de 5 de 2014, atualizado no 30 de 6 de 2014, bom, 30 de 6 de junho de 2014, às 22 horas e 40 minutos. Salvador, ele chegou ao seu limite, não aguentava mais, cansaço físico e consciência do cumprido, duro e triste o dia de hoje, ontem, mas sinto-o aliviado pela decisão. O desabafo é do chefe de gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal, STF, o diplomata Silvio Albuquerque Silva. Ele se emocionou ao falar sobre o anúncio da aposentadoria na quinta-feira, feito pelo presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa. Havia ameaças de morte com telefonemas para o gabinete e a casa dele, com frases covardes como "sua hora está chegando", relatou o diplomata na tentativa de explicar o inesperado gesto do presidente do judiciário brasileiro. Tudo bem, ele pode realmente ter sofrido ameaças de morte, não estou dizendo que não sofreu, até porque existem provas de que ele sofreu, né? E as provas são contundentes. Então aqui, investigado por ameaça a Barbosa, diz que fez idiotice e se arrepende. Sérvulo de Oliveira Silva é alvo de inquérito aberto pela Polícia Federal a pedido do STF. Em rede social, ex-petista postou que Barbosa morreria com um tiro na cabeça.
tá? Aqui no post escrito em 15 de novembro e que ainda está no perfil do Facebook, Sérvulo de Oliveira e Silva critica a elite, chama o presidente do Supremo de traidor, filho da P, 3 pontinhos, e pede para que, abre aspas, tire as patas dos nossos heróis, fecha aspas, em referência aos presos do processo do mensalão do PT. Abre aspas, Joaquim Barbosa, seu desgraçado, você vai morrer de câncer ou com um tiro na cabeça. E quem vai mandar fazer isso são seus amigos, entre aspas. São os senhores do novo engenho, seu capitão do mato, fecha aspas, diz o post. Em entrevista ao G1, do seu site G1, né, G1 Política, do dia 29 de 5 de 2014, às 13 horas e 1 minuto. Em entrevista ao G1, Sérvulo de Oliveira e Silva negou que tenha tido a intenção de ameaçar o presidente do Supremo e afirmou que o post foi um, abre aspas, desabafo em tom equivocado e uma infelicidade, fecha aspas. Tá, esse é um dos indivíduos. Na Veja.com, no dia 10 de maio de 2014, às 8 horas e 19 minutos. Polícia Federal identifica um dos autores de ameaças de morte a Joaquim Barbosa. O homem que desejava atentar contra a vida do presidente do STF é um integrante da Comissão de Ética do PT. E agora? Ou seja, a ligação das ameaças que estavam sendo feitas naquela época a Joaquim Barbosa. Já era a intenção do PT acabar com os juízes do Tribunal Supremo Tribunal Federal. Então, essa história pode não ter acontecido ao acaso, a história com o ministro Teori Zavascki, mas no caso do Joaquim Barbosa, a gente já vê que havia essa intenção antes mesmo do ministro, né, que faleceu num acidente de avião. Então, só que eles estavam ameaçando de dar um tiro, não de cair avião, não de acidente, alguma coisa nesse sentido, mas era bem explícita a situação. Eles já estavam ameaçando o tribunal, né? Então aqui, Antônio Granado, tá? No dia 18 de dezembro de 2013, fez a seguinte declaração: contra Joaquim Barbosa toda a violência é permitida, porque não se trata de um ser humano, mas de um monstro e de uma aberração moral das mais pavorosas. Que Deus abençoe genuíno, mas se algo acontecer com ele, em virtude do estado de saúde e das condições precárias em que ele se encontra, no presídio da Papuda, Joaquim Barbosa deve ser morto. Ponto final. Estou ameaçando a um monstro, que é uma ameaça ao meu país. Joaquim Barbosa é um monstro e como monstro deve ser tratado. Tá? Procurado, a Polícia Federal tenta descobrir a identidade de um tal Joel Rodrigues. Frame, Estadão, conteúdo, Veja. Então haviam mais. Era a militância virtual do PT fazendo ameaças diretas, nada veladas, a Joaquim Barbosa. Então isso não foi, não é a primeira vez que acontece. O Teori Zavascki não foi o primeiro a ser ameaçado. Joaquim Barbosa já havia sido ameaçado, tá? Só que tem uma situação, gente, uma situação bem clara aí. Em geral, ministro do STF tem toda uma proteção de segurança, uma série de situações nesse sentido, e como vocês podem ter percebido, a Polícia Federal correu atrás e encontrou essas pessoas e tudo, né? Então ele poderia ter concluído, porque logo em seguida acabou o mensalão, não teria mais motivo nenhum para ele ser perseguido nem nada, né? Ele poderia ter concluído o mandato dele sem problema nenhum, não era problema nenhum.
Qual é o único motivo que faz um ministro do STF se aposentar? O único real motivo que faz um ministro do STF se aposentar antes do final do seu mandato, em geral, é uma postura dos outros ministros que, sabendo alguma coisa irregular sobre aquele ministro, convidam-o para que ele faça uma aposentadoria compulsória, para que não tenha que expô-lo a uma situação vexatória de corrupção. Em geral é isso, tá? Aposentadoria antecipada, o único motivo real para ela ocorrer é este, tá? Ele poderia, ele teve, mesmo não sendo ministro, ele não sendo mais ministro, ainda estava a Polícia Federal investigando as ameaças que ele sofreu. Ele já estava aposentado, ganhando o salário de aposentadoria compulsória do STF, e ele ainda estava recebendo a proteção da Polícia Federal, como ex-ministro. Essa mesma proteção ele teria como ministro, até mais provavelmente. Certo? Então, qual é o motivo para a sua aposentadoria real? Fica um adendo nessa questão. Até agora, eu ainda não vou completar essa linha de raciocínio, eu vou completar logo adiante. Agora, o motivo que faz com que... Porque assim, eles não acusam os ministros, eles convidam ele a se aposentar precocemente. Tá? Eles não... Existe muito corporativismo no STF. Eles não fazem, eles não acusam o ministro, eles convidam ele a se aposentar precocemente, tá? Vocês devem notar, devem lembrar que naquela época os outros ministros ficavam desconfortáveis com a postura arrogante que Joaquim Barbosa tomava como quase que uma cena. Ele criava cenas, ele se comportava como uma estrela de rock. Ele chamava atenção sobre si, né? Como o herói do Mensalão, de alguma maneira, porque ele foi o relator do Mensalão. E depois ele correu na frente, se tornou o presidente do STF e acabou se tornando o presidente que julgou aquilo que ele mesmo era relator. E isso é extremamente irregular. Ser presidente e relator ao mesmo tempo, né? Então ele tinha a prerrogativa de ser relator e presidente discutindo o mesmo assunto. E o pessoal não lembra desse detalhe, mas muito do que aconteceu dentro do período do Mensalão foi uma das coisas que mais chamou a atenção dos juristas especificamente, é que o Mensalão acabou demorando tanto que muitos do que se tornaria réu no Mensalão acabou não se tornando, inclusive o próprio Lula, né, por questões de prazo, pura e simplesmente por terem perdido prazo. Alguns prazos foram vencidos, né? E esses prazos tendo sido vencidos, eles acabaram facilitando na questão de redução de pena, né, dos acusados. Muita gente deixou de ser acusada por conta de vencimento de prazo e muitas penas foram reduzidas por conta de vencimento de prazo, tá? Vocês podem pesquisar para ver se é mentira minha o que eu estou falando, tá? Jornais. Relator do Mensalão diz que votou em Lula e Dilma. Eu não me arrependo dos votos, não. As mudanças e avanços são inegáveis, disse Joaquim Barbosa. Em entrevista à Folha, jornais destacam eleições e cenários desenhados pela pesquisa eleitoral. Congresso em Foco, né? Esse aqui
o site congressoemfoco.uol.com.br. Deixa eu ver se eu pego a data aqui. Estou tentando achar a data dessa postagem aqui. Dia 7/10/2012, às 8 horas e 15 minutos. Relator do mensalão diz que votou em Lula e Dilma. Aqui um pouco mais abaixo. O ministro votou em Leonel Brizola, PDT, para presidente no primeiro turno das eleições em 1989. E depois em Lula contra Collor. Votou em Lula de novo em 2002. Vou ter que te confidenciar, aí entre aspas, ele mesmo falando. Vou te confidenciar uma coisa, que o Lula talvez não saiba. Devo ter sido um dos primeiros brasileiros a falar no exterior, em Los Angeles, do que viria a ser o governo dele. Havia pânico num seminário. Desmistifiquei. Dois pontos. Lula é um democrata, abre aspas, né? Lula é um democrata de um partido estabelecido. As credenciais democráticas dele são perfeitas, fecha aspas, duplamente. O escândalo do mensalão não influenciou seu voto. Em 2006, já como relator do processo, escolheu novamente o candidato Lula, que concorria à reeleição. Ele já era relator do mensalão e votou no Lula. Abre aspas. Eu não me arrependo dos votos, não. As mudanças e avanços do Brasil nos últimos 10 anos são inegáveis. Em 2010, votei na Dilma, fecha aspas. Barbosa já disse que a imprensa nunca, abre aspas, nunca deu bola para o mensalão mineiro, fecha aspas, do FHC. Ao contrário do que faz com o do PT. Abre aspas, são 2 pesos e 2 medidas, fecha aspas, afirma. A exposição na mídia não o impede de fazer críticas até mais ácidas. Abre aspas, a imprensa brasileira é toda ela branca, conservadora, o empresariado idem, fecha aspas. Diz, abre aspas, todas as engrenagens de comando no Brasil estão nas mãos de pessoas brancas e conservadoras, abre aspas. Fecha aspas, quer dizer. Bom, esse é o nosso Joaquim Barbosa, que é possivelmente candidato a presidente da República, né? Aqui, UOL, Folha de São Paulo, domingo 7 de outubro de 2012, mensalão ou julgamento, Joaquim ou anti-herói. Relator do mensalão revela voto em Lula e Dilma, diz que a imprensa trata escândalos com 2 pesos e 2 medidas, que o racismo está estampado na TV. É aquela mesma informação, não vou ler de novo, é a mesma coisa, né? Só que em 2 sites diferentes. Aqui, Congresso em Foco, aqui, mensalão, o julgamento, né, do UOL. Vou trazer de volta aqui a câmera para que possa olhar e concluir a linha de raciocínio. Bom, eu costumo fazer isso, eu costumo mostrar de onde eu tiro as informações, né? São as fontes, eu busco sempre as fontes mais confiáveis e aquilo onde foi feita uma entrevista, ele nunca negou, pelo contrário, ele afirmou, deixou clara a situação. Mas o que eu estou falando para vocês é uma prática do STF. O STF não tem por hábito aposentar ministro compulsoriamente, exceto no caso de algum problema com o ministro. E a questão de alegação de que estava sendo ameaçado, olha, o ministro que faleceu também estava sendo ameaçado.
Na verdade, nenhum ministro leva a sério as ameaças, ou levava até o presente momento, porque nenhum tinha sido morto até aquele momento, né? E a família dele, o filho dele já tinha alertado, olha, meu pai está sendo ameaçado, isso, aquilo, mas eu também relato que também sofro ameaças, né? Todos nós sofremos ameaças por combater a corrupção do governo Dilma e Lula, né, do PT. Nós sofremos ameaças, né? Então, até a levar alguma dessas ameaças a cabo ou de forma séria, uma que outra pode se cumprir, mas é minoria, né? Até agora não é uma coisa assim que os petistas ou esquerdistas tenham saído para cumprir todas as suas ameaças, né? E realmente a gente sabe que existe crime organizado, a gente sabe que muitas dessas ameaças são verdadeiras, que algumas dessas pessoas realmente são capazes de fazer esse tipo de coisa, mas ele poderia ter concluído o mandato dele, até porque o mensalão já tinha acabado. O mensalão acabou, se esgotou. Não tinha mais motivo para ele ficar preocupado, né? Ele podia concluir o mandato dele e se aposentar normalmente. Então não era justificativa, até porque a Polícia Federal continuou fazendo o trabalho dela e identificou as pessoas, responsabilizou, puniu, tudo nas formas da lei. Não teve problema a respeito disso. E partindo do pressuposto que essas pessoas foram presas, porque não se tem mais notícia dessas pessoas depois disso. Elas foram encontradas e foram responsabilizadas. Mas e o que aconteceu com essas pessoas? Ninguém fala, ninguém comenta, né? Essas pessoas simplesmente acabou o assunto, foi ali, morreu o assunto ali. Eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês podem não gostar e podem não concordar, tá? Mas se o Lula está solto ainda agora, em parte se deve ao fato de Joaquim Barbosa não ter acusado ele. Porque se está aparecendo tudo que está aparecendo agora, tudo isso já existia antes. Se as coisas estão acontecendo agora tivessem aparecido nas investigações do mensalão, e provavelmente apareceram, quem é que tapou o sol com a peneira? Quem é que era o relator? Quem é que foi o presidente? E quem é que poderia ter preso Lula já naquela época? Uma pessoa que votou no PT, que não se arrependeu de votar no PT, que sendo relator do mensalão, continuou votando no PT, que perdeu vários prazos e que isentou Luiz Inácio Lula da Silva de todo e qualquer processo de corrupção. Eu não posso acusar Joaquim Barbosa, eu só posso mostrar os fatos. Ele mesmo mostrou e declarou de que ele votou no Lula. Coincidentemente, a situação favoreceu a sua saída. Foi uma boa desculpa para que ele saísse. As ameaças, como herói. Herói do povo. Herói do mensalão. Só que a aposentadoria compulsória do STF só acontece quando acontece algum problema interno do STF. Em nenhum outro momento, nenhuma outra situação. Foi a primeira vez na história do STF que alguém se aposenta antes da hora com medo de ameaça, que até então não tinha nenhuma sido efetivada. Nunca. Quero deixar isso claro para vocês, porque ele vai ser candidato a presidente, muito provavelmente. Não se sabe qual é o partido. Tá? Então, para chamar ele de herói ou de vilão, a gente tem que ter provas. Né? Ele, para ter provas de herói, o mensalão não basta. Porque o que acontece? Ele poderia ter já colocado a responsabilidade desse crime organizado, que eu duvido que não tenha aparecido. Eu acho muito difícil que não tenha aparecido. Acho improvável que não tenha aparecido. Só que os prazos foram perdidos.
Tá? Os prazos todos foram perdidos. E aí depois, aposentadoria compulsória. Totalmente irregular em se tratando de judiciário. Então eu peço atenção de vocês a respeito dessas informações, para que vocês tomem cuidado, prestem atenção, não se precipitem. Se ele for candidato, fiquem atentos a esse respeito. Tá? Eu não estou acusando a pessoa do Joaquim Barbosa, né? Até porque eu sou branco, né? E para ele eu sou uma elite, não importa, eu sou uma elite. Ele chegou num status que eu nunca vou chegar, mas eu sou uma elite. Ele vai ter uma aposentadoria que eu nunca vou ter, mas eu sou uma elite. Né? E não é questão de inveja ou preconceito ou nada a respeito disso. Eu estou simplesmente comentando uma questão lógica. Aposentadoria compulsória no STF é corporativismo para defesa de algo que não deveria ter acontecido. É para isso que serve a aposentadoria compulsória. Eles nunca julgaram um colega. Eles sempre convidaram o colega a se aposentar compulsoriamente. E a saída honrosa e triunfal foi com alegação de defesa pessoal. Ok? E ele nunca negou que era petista. Inclusive ele foi indicado ao cargo por Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Segundo ele só conheceu o Lula no momento da posse. Mas, como ele mesmo disse, já defendia o Lula no exterior antes mesmo de ser indicado. Curioso isso, né? Muito obrigado pela atenção dispensada.